Você já pensou que uma simples carta esquecida numa caixa poderia mudar tudo o que você acredita sobre sua própria história? Foi exatamente isso que aconteceu com Elisa. E o que ela descobriu mexeu com tudo: amor, mágoas, perdão e uma verdade escondida por décadas. Se você gosta de histórias que tocam o coração, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar seu like e me contar nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias estão chegando. O relógio da sala ainda marcava 15h47, a mesma hora em que os ponteiros pararam no dia do velório. A casa da Dona Irene estava mergulhada num silêncio que gritava. As cortinas balançavam com o vento leve da tarde e o cheiro de lavanda que ela tanto gostava ainda morava nos cantos, como se a qualquer momento ela fosse surgir na porta da cozinha dizendo: "Já lavou as mãos, Elisa?" Mas Dona Irene não voltaria mais. Elisa andava devagar pelos cômodos, tocando os móveis, com a ponta dos dedos, como quem tenta sentir presença no que ficou. Cada canto contava uma lembrança. A cadeira de balanço, onde a mãe lia à noite, o rádio velho com marca de dedo, os potes de vidro rotulados com letra cursiva. Tudo ainda carregava o jeito dela. No quarto, a luz do fim de tarde entrava filtrada pelas rendas da cortina. Elisa abriu o guarda-roupa com um suspiro pesado. Queria separar as roupas para doação, como era o combinado. Mas a verdade é que ela ainda não estava pronta. Era como mexer nas roupas e, ao mesmo tempo, mexer na própria ferida. Enquanto tirava alguns vestidos, viu algo no fundo, coberto por uma colcha antiga. Puxou devagar. Era uma caixa de madeira escura, bem pesada, com um cadeado pequeno e enferrujado. Nunca tinha visto aquilo antes. Tentou abrir com cuidado, mas estava trancada. Foi até a cozinha, pegou um alicate de dentro da gaveta e, com um pouco de força, o cadeado cedeu. O cheiro do tempo escapou da caixa. Papel antigo, guardado por anos. Dentro, algumas fotos desbotadas, flores secas prensadas entre páginas e, no meio de tudo, uma carta. Um envelope amarelado com seu nome escrito à mão. Mas o que mais chamou a atenção foi o remetente. Álvaro. Elisa franziu a testa. Aquele nome não lhe dizia nada. Abriu o envelope com cuidado, como quem abre um segredo esquecido. A letra era firme, mas trêmula nas bordas. Não era de agora. Era uma carta antiga, escrita por alguém que claramente carregava muito no peito. Sentou-se na beira da cama. O papel tremia nas mãos, não só pela idade, mas pelo frio que começava a tomar conta do seu corpo. Um frio estranho que vinha de dentro. Começou a ler, e a cada linha o chão parecia se afastar dos seus pés. A carta falava de amor, de perda, de saudade, de um homem que dizia ser seu pai, um homem que afirmava ter sido impedido de estar presente, que escreveu ali tudo o que nunca pôde dizer em voz alta. Contava de noites em claro, pensando nela, de tentativas frustradas de aproximação, de esperança guardada, mesmo sem resposta. Elisa parou de ler. As lágrimas já tinham começado a cair. Sua mãe sempre lhe disse que seu pai as abandonou antes mesmo dela nascer. E agora, ali diante dos seus olhos, uma outra verdade surgia, crua e inesperada. O coração apertou. A raiva e a confusão se misturavam com uma dor que ela nem sabia nomear. Parte dela queria acreditar que aquilo era uma mentira qualquer, mas outra parte, lá no fundo, sentia que havia algo verdadeiro demais naquela dor escrita com tanta alma. Ela respirou fundo, passando os dedos na assinatura no final da carta. Álvaro. Aquele nome agora tinha peso, tinha história, tinha rosto. Ela não sabia, mas sabia que precisava descobrir, porque algo dentro dela havia se partido. Mas junto disso, também começava a se abrir uma nova porta. Uma porta para uma verdade que sua mãe guardou a vida inteira. E Elisa, mesmo sem saber o que encontraria do outro lado, sentia que já não podia mais voltar atrás. E era só o começo.
A verdade estava esperando por ela, em algum lugar que o passado insistia em esconder. O papel amarelado tremia entre os dedos de Elisa, mas era dentro dela que o verdadeiro terremoto acontecia. A letra de Álvaro, firme porém dolorida, começava com um pedido simples, mas carregado de peso. Me perdoe, minha filha. Ela leu essa frase umas 3 vezes antes de seguir. A palavra filha ali, escrita por alguém que ela nem sabia que existia de verdade, mexeu com algo muito profundo. O coração batia descompassado, como se estivesse reencontrando um som que já não ouvia há muito tempo. Álvaro contava que conheceu Irene quando eram jovens. Ele era um rapaz simples, de mãos calejadas pelo trabalho na roça. Ela, uma moça cheia de sonhos, mas presa às exigências de uma família rígida e orgulhosa. O amor entre eles foi puro, bonito, mas não durou. Ele dizia que tudo mudou quando Irene contou sobre a gravidez. O pai dela surtou. Disse que aquele homem não servia para criar uma filha deles, que o futuro dela seria estragado se continuasse com aquele relacionamento. E foi assim, sem chance de defesa, que ele foi afastado da vida delas. De uma hora para outra, sem explicação, sem direito de ver a filha nascer. Na carta, Álvaro dizia que tentou, que procurou advogados, que quis brigar na justiça. Mas, ao perceber que isso só deixava Irene mais pressionada e a situação mais dolorosa, recuou. Contou que passava na frente da escola onde Elisa estudava, só para vê-la de longe, que sabia até o nome do boneco que ela não largava, um macaquinho velho, de orelha rasgada, chamado Tico. Elisa parou a leitura por um instante. Aquilo ela nunca contou a ninguém, além da mãe. A lembrança de Tico jogado no fundo de um baú agora voltava como uma âncora puxando o peito dela para dentro. As palavras da carta não pediam piedade. Álvaro não escrevia como quem quer se justificar, mas como quem precisava, de alguma forma, deixar registrado que nunca quis ir embora, que nunca escolheu ser ausente. Ele escrevia como um homem que amou e perdeu, mas que ainda carregava a esperança de um dia ser compreendido. Elisa chorava em silêncio. Lágrimas quentes escorriam no rosto sem que ela tentasse esconder. Era uma dor estranha, um misto de raiva, culpa e saudade de algo que ela nem sabia que sentia falta. Durante toda a vida, ela ouviu que o pai era um covarde, um homem que fugiu da responsabilidade e sumiu. Ela acreditou, cresceu com esse vazio, mas aprendeu a conviver. Agora, essa carta virava tudo de cabeça para baixo. Por que a mamãe mentiu para mim? Ela sussurrou sozinha no quarto. A dor da perda ainda era recente, mas agora ganhava uma nova camada. Irene não estava mais ali para responder, e talvez nunca estivesse pronta para contar a verdade. Mas então veio a pergunta que mais apertou o peito de Elisa. E se ele ainda estiver vivo? Foi nesse instante que a dúvida virou urgência. A carta, mais do que revelações, era um chamado, um pedido silencioso por algo que ainda podia ser remendado, mesmo que só em pedaços. Ela precisava encontrar Álvaro. Precisava olhar nos olhos dele e perguntar o que nunca teve chance de ouvir. E talvez, quem sabe, construir um pedacinho de história entre os dois. Antes que o tempo levasse essa chance embora também. E foi assim, com a alma em frangalhos e o coração cheio de perguntas, que Elisa decidiu ir atrás do homem que a vida toda ela pensou que tivesse a abandonado. Elisa passou os dias seguintes como quem remexe gavetas não só de uma casa, mas da própria alma. Cada papel que ela encontrava, cada foto em preto e branco, cada recibo antigo, parecia esconder mais do que dizia. Era como se a mãe tivesse feito questão de apagar qualquer rastro do passado que pudesse trazer Álvaro de volta à lembrança. Ela revirou álbuns de família, procurou entre as folhas de cadernos velhos, vasculhou até os cantos do sótão que ninguém mais usava. Nada. Era como se ele nunca tivesse existido. E talvez essa tivesse sido exatamente a intenção de Dona Irene. Mas Elisa não estava mais disposta a aceitar o silêncio como resposta. Precisava entender por que a mãe escondeu tanto.
E a única pessoa que talvez soubesse algo era a tia Neide. Tia Neide era o oposto da irmã. Enquanto Irene era firme e reservada, Neide era daquelas que falavam com o olhar e abraçavam com o coração. Morava numa casinha simples com jardim na frente e cortinas de renda na janela. O tipo de lugar onde o tempo parece andar mais devagar. Elisa chegou sem avisar. Foi recebida com um abraço apertado e um "Minha nossa, como você está magra, menina." Sentaram-se na cozinha, onde o cheiro de bolo de fubá e o barulhinho do bule enchiam o ar de memória e acolhimento. Não quis enrolar. Olhou nos olhos da tia e perguntou, com a voz firme, mas embargada: "Quem era meu pai de verdade, tia Neide?" A mulher parou de mexer o chá. Os olhos marejaram no mesmo instante. Ficou em silêncio por um tempo, como quem precisa de coragem para abrir uma porta trancada há décadas. Depois, puxou uma cadeira, sentou-se ao lado da sobrinha e pegou sua mão. "Seu pai se chamava Álvaro, meu anjo, e ele foi o grande amor da sua mãe." Elisa sentiu um aperto no peito, como se tudo que leu na carta tivesse ganhado uma voz ali, diante dela. Neide contou que Álvaro era um rapaz do campo, trabalhador, de fala mansa e coração enorme. Ele e Irene se conheceram numa festa de colheita e desde o primeiro olhar foi como se já se conhecessem de outras vidas. Mas havia um problema. Álvaro era pobre. E o pai de Irene, homem amargo e autoritário, não aceitava que a filha se envolvesse com gente sem nome. Quando ela engravidou, a casa virou um campo de guerra. O velho bateu o pé. Ou ela sumia com Álvaro, ou perderia tudo. Irene, assustada e frágil, cedeu. Cortou o contato. Nunca mais respondeu cartas. Nunca mais apareceu nos lugares onde eles costumavam ir. Álvaro tentou lutar. Procurou ajuda, foi até a cidade grande, mas diante da resistência da família dela e do medo de prejudicar ainda mais Irene, desistiu. Elisa ouvia em silêncio, o rosto molhado de lágrimas, o coração dividido entre a dor da mentira e a compaixão por uma mãe que, no fundo, também foi vítima das circunstâncias. Ela te amava, Elisa. Só não soube como te proteger sem ferir a si mesma. Fez do jeito dela, achando que estava te livrando de algo, sem ver que estava te afastando de quem você tinha direito de conhecer. Elisa apertou a mão da tia. Pela primeira vez não sentiu raiva da mãe, sentiu pena. Pena da mulher que viveu sufocada entre o amor por um homem e o medo do próprio pai. Pena da mulher que criou a filha com tanto cuidado, mas com um pedaço da história faltando. O nó na garganta agora era outro. A vontade de julgar foi dando lugar a uma nova urgência. Se Álvaro ainda estivesse vivo, ela precisava vê-lo, ouvi-lo, entender cara a cara o que realmente aconteceu. Talvez ainda desse tempo de reconstruir, nem que fosse só um pedacinho daquilo que o passado rasgou. E foi ali, na cozinha com cheiro de chá quente e lembrança boa, que Elisa decidiu. Ia procurar por ele, porque certos encontros não podem mais esperar. Elisa nunca tinha sentido aquele tipo de urgência. Era como se algo dentro dela tivesse acordado tarde demais e agora corresse contra o tempo. A cada manhã, acordava mais cedo e ia dormir mais tarde, com a cabeça cheia de nomes, documentos e endereços. Ela revirava a internet, ligava para cartórios, mandava mensagens para grupos de redes sociais de cidades pequenas, vasculhava tudo com a paciência de quem não procurava só um homem, mas uma parte esquecida de si mesma. Guardava uma pasta com tudo o que encontrava: certidão de nascimento, cópias de papéis antigos, fotos ampliadas da carta de Álvaro. Alguns dias pareciam promissores, outros só traziam frustração. Mas ela seguia. Não por orgulho, mas por necessidade. Era como se, ao encontrar Álvaro, ela pudesse enfim montar o quebra-cabeça da própria história. Foi numa tarde de sexta-feira que tudo mudou. Depois de passar horas no telefone com uma pequena unidade hospitalar do interior de Minas, uma atendente de voz doce lhe deu uma notícia que fez suas pernas tremerem. "Senhora Elisa, temos sim um registro de um senhor chamado Álvaro.
Ele foi transferido há pouco tempo para um lar de idosos numa cidade vizinha. Está aqui como sem família conhecida, mas está bem. Sofreu um AVC leve, mas estável. Elisa mal conseguiu agradecer. Anotou o nome do lugar, respirou fundo e começou a arrumar as malas. No dia seguinte, logo ao nascer do sol, ela estava na estrada. O céu estava azul claro e o vento entrava pela janela do carro, bagunçando os pensamentos e os cabelos. O rádio tocava uma música antiga que ela mal ouvia. A cabeça dela estava em outro lugar. Cada quilômetro sentia o coração bater mais forte. As mãos suavam no volante e os olhos se enchiam de lembranças do que nunca viveu. E se ele não se lembrasse de nada? E se não quisesse vê-la? Ou pior, e se ela tivesse chegado tarde demais? Mas, mesmo com o medo apertando o peito, o desejo de estar frente a frente com aquele homem era maior que qualquer dúvida. A estrada de terra que levava até o lar de idosos levantava poeira e memórias. Era uma construção simples, com janelas grandes, jardim bem cuidado e cadeiras de balanço espalhadas pela varanda. O cheiro de café recém-passado se misturava com o das flores do jardim. Um lugar calmo, mas cheio de histórias guardadas em silêncio. Elisa estacionou o carro, olhou o retrovisor, ajeitou os cabelos com as mãos e respirou fundo. Ao se apresentar na recepção, foi recebida por uma cuidadora chamada Jéssica, moça gentil, de sorriso fácil. O seu Álvaro tá lá no jardim. Vai ser bom para ele receber uma visita. Ele gosta de sentar perto da jabuticabeira. Fica mais tranquilo ali. Elisa agradeceu, mas as pernas agora pareciam de algodão. Caminhou devagar, observando os bancos de madeira, os rostos marcados pelo tempo, os olhares distantes. E lá estava ele, sentado sob a sombra da árvore, com um cobertor sobre as pernas. Álvaro olhava o céu com os olhos perdidos, mas vivos. Os cabelos brancos, a barba bem feita, a postura de quem já carregou muito nas costas e no peito. Elisa parou a poucos passos. Não sabia o que dizer. Só sabia que estava ali, que precisava estar. Seu Álvaro, disse com voz baixa, quase um sussurro. Ele virou o rosto devagar. Olhou para ela como quem tenta encaixar uma lembrança. Franziu levemente a testa. O silêncio se alongou por alguns segundos que pareceram eternos. Sou Elisa, sua filha, completou, com a voz embargada. Os olhos dele brilharam. Não era espanto, era emoção. Reconhecimento. Era como se aquele nome Elisa estivesse guardado no coração dele por anos, esperando o momento de ganhar forma. E ali estavam eles, dois estranhos que carregavam o mesmo sangue e a mesma saudade. Naquele instante, a dor do passado deu espaço para uma nova esperança, porque certas verdades só se completam quando a gente tem coragem de olhar nos olhos de quem a vida afastou. O portão rangeu suavemente quando a senhora de uniforme azul o abriu. Tinha olhos gentis e voz calma, daquelas que parecem saber lidar com todo tipo de dor. Levou Elisa pelos corredores do lar, que cheirava a lavanda e café passado. As paredes eram claras, decoradas com desenhos feitos por crianças de uma escola próxima. Tudo ali parecia ter sido montado com carinho, mesmo que a vida de quem morasse ali carregasse cicatrizes que ninguém via. Ele gosta de sentar ali, debaixo daquela árvore, logo depois do almoço, disse a cuidadora, apontando para um canto do jardim onde a sombra de uma jabuticabeira abraçava um banco de madeira. E lá estava, ele, Álvaro, sentado com as mãos sobre o colo, um cobertor nas pernas e o olhar perdido entre as folhas que dançavam com o vento. O cabelo era completamente branco, a pele marcada pelo tempo, mas havia um ar sereno, uma paz que só o passar dos anos ensina. Parecia calmo, até que ouviu passos se aproximando. Elisa parou a poucos metros. O coração batia como se quisesse sair pela boca. Tantas perguntas, tantos medos, tantas expectativas. Mas, acima de tudo, havia ali uma vontade imensa de pertencer. Seu Álvaro?
ela disse baixinho, com a voz embargada. Ele virou o rosto devagar, olhou para ela fixamente. Os olhos se arregalaram e o queixo tremeu. Não disse nada. Só começou a chorar em silêncio, balançando a cabeça como quem diz: eu sabia que um dia você viria. Elisa se ajoelhou à sua frente e, com mãos trêmulas, tirou da bolsa a carta amarelada que mudara sua vida. Eu li tudo, e eu precisava te conhecer, disse com a voz carregada de emoção. Álvaro levou as mãos ao rosto, tentando conter o choro. Parecia que aquele momento era maior do que ele. Depois de tantos anos vivendo com o peso da ausência, ali estava ela, em carne, osso e alma. Sentaram-se frente a frente. Conversaram como se o tempo tivesse feito uma pausa só para eles. Ele contou tudo outra vez. A história com Irene, o rompimento, as tentativas frustradas, o medo, a dor. Cada palavra vinha com uma lágrima contida, como se até então ele nunca tivesse tido permissão para dizer tudo aquilo em voz alta. Pediu perdão mais de uma vez, mas não era um pedido forçado. Era sincero, humilde, de quem sabe que perdeu muito, mas nunca deixou de amar. Elisa o ouvia com os olhos marejados, e no fundo sabia que aquele homem não era o monstro que a infância pintou. Não era o covarde da história que ela acreditou por tantos anos. Era apenas um homem que amou do jeito que pôde e que, infelizmente, foi impedido de amar como queria. Não houve acusações, nem julgamentos, só verdade, só o silêncio de quem compreende, só o abraço que demorou décadas para acontecer, mas que, quando veio, preencheu um espaço que Elisa nem sabia que ainda existia dentro dela. E ali, naquele banco de madeira sob a sombra da jabuticabeira, o tempo pareceu parar para permitir que pai e filha se reconhecessem, não pelos anos vividos, mas pela dor dividida e pelo amor silencioso que resistiu ao tempo, às mentiras e à distância. E foi só o começo. Porque a cada visita, Elisa começaria a descobrir que o amor, mesmo tardio, ainda é capaz de curar o que o tempo deixou em aberto. Na semana seguinte, Elisa voltou ao lar de idosos, e depois outra, e outra. Já não era só uma visita, era um reencontro contínuo, um fio de vida sendo costurado dia após dia com pontos firmes de afeto e verdade. Nas primeiras vezes, levava fotos da infância. Algumas já amareladas, outras reveladas recentemente só para mostrar a Álvaro os capítulos que ele perdeu. Levava também bolos caseiros, do jeitinho que a mãe fazia, simples, com cheiro de casa e memória boa. Levava risadas, perguntas, silêncios confortáveis. E levava, acima de tudo, a presença. Aquela presença que cura. Sentavam-se sempre no mesmo banco, à sombra da jabuticabeira. Álvaro gostava de observar as folhas caírem, como se em cada uma delas estivesse a lembrança de um tempo que ele não viveu. A cada conversa, seus olhos ficavam mais vivos. A fala, antes fraca, ganhava força. E o sorriso, o sorriso, era como o de um menino que reencontrou o que julgava perdido para sempre. Certa tarde, enquanto ela contava sobre um teatrinho da escola que fez aos 9 anos e ele gargalhava como se tivesse estado lá, Álvaro segurou a mão dela com força e disse, com a voz embargada: "Você me devolveu a vontade de viver, minha filha." Elisa engoliu o choro. Aquelas palavras perfuraram o peito dela, mas não doíam. Era como se estivessem limpando por dentro, lavando a alma. Porque naquele instante ela soube, o amor verdadeiro não depende do tempo, da convivência, nem mesmo da presença constante. Ele resiste, ele espera, ele recomeça. E Elisa também foi mudando. O peso que carregava nos ombros desde criança, o de se sentir filha de um homem que a rejeitou, foi ficando mais leve. Percebeu que aquela ausência não foi uma escolha, mas uma consequência de algo muito maior. Percebeu que sua mãe, mesmo com todos os erros, tentou protegê-la do que não sabia lidar, e que perdoar não era esquecer,
Era decidir seguir sem carregar o fardo. Começou a olhar para Irene com mais doçura no pensamento. Era como se a própria mãe, de onde quer que estivesse, agora pudesse descansar, sabendo que a filha estava curando um pedaço da história que ela, Irene, não teve coragem de consertar. O perdão chegou devagar, feito chuva fina. Foi se espalhando pelos cantos do peito, regando os lugares que estavam secos havia anos. E com o tempo, brotou ali uma paz que Elisa nunca havia sentido. Agora, quando ela deixava o lar de idosos, não saía com o coração apertado. Saía com a alma leve, sabendo que havia ganho mais do que um pai. Tinha reencontrado a si mesma. Pela primeira vez, sentia que tinha uma família. Não perfeita, não completa, mas verdadeira. E essa verdade bastava. Mas a vida, com sua delicadeza e imprevisibilidade, ainda guardava uma última lição. E Elisa estava prestes a aprendê-la. O inverno chegou manso naquele ano. As manhãs eram frias, mas o sol insistia em aquecer as tardes, como se o tempo soubesse que havia corações precisando de conforto. Elisa continuava com suas visitas ao lar de idosos, levando bolos, sorrisos e lembranças. Mas algo nos olhos de Álvaro havia mudado. O brilho ainda estava ali, mas mais suave. A respiração um pouco mais curta. Os passos mais lentos. E mesmo sem que ele dissesse, Elisa sentia que algo estava diferente. O corpo dele cansava, mas a alma parecia em paz. 2 meses depois, veio a notícia. Álvaro havia adoecido de novo. Uma infecção pulmonar, disseram, e o organismo já fragilizado pelo AVC e pelos anos não respondia bem aos medicamentos. Elisa largou tudo. Foi direto para o lar, sem pensar em mais nada. Sabia que o tempo estava escorrendo pelos dedos e não queria desperdiçar um segundo sequer. Ele estava no mesmo quarto de sempre, junto à janela que dava para o jardim. Os olhos fechados, a respiração calma. Elisa se sentou ao lado dele e pegou sua mão. Ainda era quente, ainda era vida. Pegou a carta da bolsa, a mesma que leu tantas vezes, e com a voz embargada, começou a ler em voz alta o final que ele escreveu com esperança. Se um dia você ler essas palavras, minha filha, saiba que eu te amei, desde antes de ver seu rosto, desde o primeiro instante em que soube da sua existência, e mesmo que nunca nos encontremos, carrego você comigo, sempre carreguei. Álvaro abriu os olhos devagar, olhou para ela com aquele mesmo olhar de antes, calmo, amoroso, cheio de gratidão. Um sorriso discreto se desenhou em seus lábios, e com a voz quase sussurrada disse, obrigado por ter vindo. Foi a última coisa que ele disse. Minutos depois, partiu, com a mão dela entre as suas, com o coração cheio do amor que por tantos anos só pôde guardar em silêncio. O enterro foi simples, como ele teria querido. Poucas pessoas, mas todas verdadeiras. Elisa levou um buquê de flores do campo, as que ele mais gostava, e uma fotografia. Os dois sentados no banco sob a jabuticabeira, sorrindo como se o tempo tivesse finalmente feito as pazes com a vida. A dor estava lá, a saudade também, mas havia algo novo no peito dela. Gratidão, porque mesmo com tudo o que o passado tentou esconder, ela teve a chance de escrever um novo final. Um final mais justo, mais humano. Teve tempo de olhar nos olhos do pai, ouvir sua verdade e dizer que ele foi, sim, importante, que sua existência teve valor. E ali, entre o silêncio do cemitério e o vento leve que balançava as flores, Elisa compreendeu uma coisa que levaria para sempre. Ela perdeu um pai, mas ganhou uma história inteira, e com ela, a certeza de que o amor, mesmo quando chega tarde, ainda é amor. E vale a pena. Mas antes de fechar esse capítulo, faltava um último passo. E Elisa sabia exatamente onde deveria ir. O fim da tarde pintava o céu com tons alaranjados quando Elisa voltou à antiga casa da mãe. Aquela casa que por tanto tempo carregou silêncios, segredos e agora também abrigava perdão.
As janelas estavam fechadas, mas ainda havia cheiro de lavanda no ar, como se Irene, de algum jeito, ainda estivesse ali, olhando tudo em silêncio. Elisa caminhou devagar pelos cômodos. Tocava nas paredes, nos móveis, como quem se despede, mas diferente da primeira vez, seu coração não pesava tanto. Era como se a dor tivesse encontrado espaço para respirar, e a saudade, mesmo presente, tivesse aprendido a andar com mais calma. No quarto, o guarda-roupa permanecia igual, e ali, no canto mais escuro da prateleira, estava a velha caixa de madeira, a mesma onde tudo começou. O mesmo cadeado quebrado, a mesma tampa desgastada pelo tempo. Mas agora ela não havia como um baú de segredos. Era um relicário de verdades. Sentou-se na cama, como naquela tarde em que leu a carta de Álvaro pela primeira vez. Só que desta vez, era ela quem segurava o papel. Uma folha simples, dobrada com cuidado. Uma carta, escrita de próprio punho. Palavras que saíram do fundo da alma em silêncio, nas madrugadas que se seguiram à despedida do pai. Na carta, Elisa falava com a mãe. Contava tudo o que viveu. Contava que perdoava, que compreendia o medo, a dor, a escolha difícil. Contava que encontrou Álvaro e, com ele, encontrou um pedaço de si mesma. Dizia que, apesar das mentiras, havia sido amada sim, de um jeito torto, mas verdadeiro. Porque agora ela entendia. Às vezes o amor se disfarça de proteção, às vezes se cala, às vezes erra tentando acertar. Dizia também que estava bem, que não carregava mais raiva, que queria lembrar da mãe não pelo que ela escondeu, mas por tudo o que ela foi capaz de dar, mesmo com o coração dividido. Ao terminar, Elisa dobrou a carta com delicadeza, colocou dentro da caixa e a fechou com um carinho quase ritual. Deitou a mão sobre a tampa, fechou os olhos e respirou fundo. Não era um adeus, era um recomeço. Naquela caixa agora estavam duas histórias. A que foi escondida e a que foi revelada, ambas verdadeiras, ambas fazendo parte do que Elisa se tornou. Ela se levantou, olhou pela janela e viu o jardim balançando com o vento. Sorriu, não com os lábios, mas com os olhos. Era como se, depois de tanto tempo, ela finalmente soubesse quem era, de onde veio e, principalmente, para onde queria ir. Sim, outras dores ainda viriam. A vida é assim. Mas agora, Elisa era mais forte, porque tinha se libertado do peso da dúvida. Porque o perdão abriu espaço para a luz entrar. Porque naquele gesto silencioso de escrever à mãe que já se foi, ela se curou. E naquela carta que nunca seria entregue, ela finalmente se encontrou. E agora, com o coração em paz, estava pronta para viver o que viesse, com leveza, com verdade e com tudo o que aprendeu no caminho. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal, deixa seu like e assiste a próxima. Tem muita vida em cada detalhe, porque às vezes uma história é tudo o que a gente precisa para lembrar de quem a gente é.